O Senado aprovou, com 54 votos favoráveis e 13 contrários, o projeto de lei que estabelece aí um novo marco legal para o licenciamento ambiental no Brasil. A medida, defendida por setores produtivos, simplifica a emissão de licenças para diversas atividades. Para repercutir o assunto, nós vamos conversar agora com o advogado especialista em direito ambiental e minerário, Daniel Cavalcante. Daniel, seja bem-vindo com a gente. Uma boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Daniel, Obrigado. obrigado você pela participação com a gente aqui, viu? O texto, da maneira que ele foi aprovado lá pelos senadores, depois de muita negociação, né? Da maneira que ele foi aprovado, pelo que você conseguiu ver até agora, ele é um texto que traz avanços para essa questão que há décadas, né, é discutida no Congresso Nacional. Você, na sua avaliação, é um texto que traz avanços? Certo. Na minha avaliação acerca da aprovação do projeto de lei do novo marco de licenciamento ambiental, ele traz alguns avanços em relação aí, principalmente à desburocratização desse processo de licenciamento. Como você bem falou na introdução da entrevista, a respeito das licenças ambientais. Ele cria algumas inovações, como, por exemplo, a licença ambiental especial, que ela foi criada pelo próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e ela visa aí ser emitida por uma espécie de rito simplificado, terá uma tramitação prioritária e com um prazo máximo de análise de até 1 ano. Então, isso é uma grande inovação dentro de um processo de licenciamento ambiental, onde se coloca um prazo nesse sentido para que ele seja concluído. Bom, existe também, é claro, muita contestação. Existe, por exemplo, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, já se pronunciou falando sobre retrocesso, enfim. Esse texto, ele traz alguns poréns, algo que precisa se observar melhor aí também por conta da questão ambiental? O texto ele traz algumas sérias preocupações no que tange a preocupação, em especial, a preocupação socioambiental. Nós vivemos em tempos onde as questões socioambientais elas estão em cada vez mais evidência e o texto aprovado no Senado ele gera uma preocupação no sentido aí de um risco de flexibilização indevida com as inovações trazidas por meio desse texto, né, referente à licença ambiental, e aí outra espécie de licença que foi produzida aí com esse texto no Senado, que é a licença ambiental também referente à aplicação de ritos simplificados a projetos estratégicos ou autodeclaratórios. Isso exige um forte aparato de fiscalização, o que nem sempre aí é realidade nos estados e municípios, sobretudo na Amazônia Legal. Outro ponto de preocupação, em decorrência do texto aprovado no Senado, é a participação pública fragilizada, porque, apesar de avanços, o texto ainda ele não torna vinculante a manifestação de órgãos como a FUNAI, como o IPHAN, como o ICMBio. Isso pode comprometer a proteção dos povos originários, dos bens culturais e também das unidades de conservação. E tudo isso, toda essa inovação, nesse ponto de preocupação que nós estamos agora colocando, pode trazer um risco de judicialização iminente, porque trechos da lei eles devem ser contestados com base no artigo 225 da Constituição Federal, que é a base de toda a proteção normativa constitucional no Brasil, nos princípios da precaução, que está estampado na Constituição, da prevenção e na própria Convenção 69 da OIT, sobretudo no que tange a participação social e consulta prévia de povos tradicionais. Questões que precisam ser bem avaliadas agora, já que o texto volta para a mão dos deputados. Agora, voltando o olhar para o agronegócio, que teve uma participação importante na elaboração do texto, esse projeto aí, da maneira que ele está, ele tem um potencial de destravar, por exemplo, obras importantes, de dar mais segurança jurídica para produtores, para melhorar investimentos, enfim, ele tem esse viés aí que o agronegócio tem observado de uma maneira mais importante? Tem um ponto em especial em relação ao agronegócio, que é o carrão de cena da economia brasileira, relacionado à questão da agropecuária. Existem atividades dispensadas do licenciamento, segundo o texto aprovado no Senado, referente a cultivo e criação extensível de pequeno porte, desde que em imóveis regulares ou em regularização no CAR, atividades também aí relacionadas a uma desburocratização dessas licenças para os produtores rurais.
teve avanços no sentido de desburocratização para esses produtores rurais, que foram pontos importantes do atual texto aprovado. Mas vai além. Outras atividades, além do agronegócio, elas também foram dispensadas de licenciamento, né? Atividade de infraestrutura, obras emergenciais, que dentro de um contexto macroeconômico podem e têm o condão, com certeza, de fomentar principalmente a cadeia logística do agronegócio. Foram 20 anos, mais de 20 anos aí de negociações, né? Um projeto que se arrastou, digamos assim, lá no Congresso Nacional. Ainda vai passar por uma nova avaliação dos deputados, mas, de fato, era importante atualizar a legislação ambiental aqui no Brasil. Ela precisava de alguns ajustes e, de repente, agora esses ajustes podem ser colocados em prática. Precisava, de fato, uma melhoria na legislação ambiental aqui do Brasil, apesar de já ser bastante rigorosa, mas precisava de uma atualização? Como você bem falou, a nossa legislação ambiental ela é extremamente complexa, até porque nós temos uma competência concorrente para legislar. A União, os estados e os municípios podem tratar do assunto ambiental dentro das suas competências constitucionais. E é necessário e é muito importante esse projeto de lei, ele está sendo aí colocado sob a nossa ótica, né, sobre o debate aí do Congresso Nacional, porque a atividade econômica, o desenvolvimento nacional, ele deve andar em sintonia com a proteção ambiental. O protecionismo exacerbado, ele gera uma trava econômica, mas o desenvolvimento econômico, ele não pode também deixar de lado a proteção ambiental sobre o risco de todo um ecossistema. Nós temos uma legislação esparsa, uma legislação complexa, como eu disse, uma legislação que tem competência de vários entes federados, e esses marcos legais, principalmente no que tange a prazos, a maior clareza para o empreendedor, eles são um avanço sim, mas como eu falei anteriormente, as comunidades tradicionais, ecossistemas de proteção integral, chamam a atenção no sentido de uma mitigação da proteção e, nesse sentido, pode-se levar a uma judicialização desse texto final, caso aprovado, em decorrência de conquistas, de garantias históricas constitucionais no que tange à proteção efetiva ambiental no Brasil. Muito bem, Daniel. O assunto veio agora à tona, né? Mais uma vez, ele tem repercutido bastante aqui em Brasília e a gente, é claro, tem dado voz aí para o pessoal para a gente trazer esse debate para a nossa audiência, entender exatamente o que está acontecendo. Quero agradecer a gentileza de ter participado com a gente hoje aqui, desejar você um ótimo finalzinho de semana e a gente conversa numa nova oportunidade. Daniel. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Valeu.